De todos os carros que eu já gravei da série PSA, talvez este seja um dos que eu estava mais ansioso para gravar. Não só pela vontade de ter esse mesmo carro, o 307 SW, como também essa questão do teto, que me instiga muito. Para quem me conhece aí sabe que eu gosto muito de carros com teto. Mas esse carro tem um quê a mais. Ele é o 0001, ele é o primeiro carro e ele tem algumas coisinhas diferentes e a história dele é muito boa. Eu sou o Gabriel Lima, esse aqui é o Autotube Brasil, e antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo quais são os próximos carros que vocês querem ver e deixar aquele like. Bora pro vídeo. Bom, meu nome é Jefferson, eu tenho 26 anos e eu sou dono dessa SW, vulgo Bulba. Tenho um 307 duas portas e tenho um 206 também, duas portas. Gosto bastante. Bom, esse carro foi o seguinte, vasculhando Facebook e tal, né, vi um anúncio no grupo do 307 no Facebook, quando ainda fazia parte. E vi que era um post muito, digamos assim, tinha muita gente comentando. Aí eu fui ver, né, o que era. E quando eu vi o anúncio, se tratava de uma 307 SW com um chassi 0001. Até então não dei muita bola pro carro, continuei olhando e tal. E aí passou alguns dias, alguns amigos meus começaram a me marcar. Me marcaram e eu falei, quer saber, vou dar uma lida de novo nesse negócio aqui. Aí fui ler e tal, e o cara da agência disse que o carro era segundo dono, aliás, ele estaria sendo o segundo dono do carro, e que era um carro muito bem conservado, que não sei o que lá, que era raro, que isso, tinha aquilo. E eu falei, tá bom, eu vou lá ver o carro, só para desencargo de consciência, porque na minha cabeça eu já sabia que o carro não ia estar muito bem cuidado, assim, digamos. Eu falei, só para esses moleques parar de me encher o saco, eu vou lá ver o carro. Para minha surpresa, eu cheguei lá e o carro não estava tão ruim quanto eu pensava que ele estaria. Tava faltando bastante coisa no carro, mas é um carro que tinha jeito, tinha salvação, e pelo fato dele ser raro, eu acabei abraçando ela. Esse carro faltava, ele veio com um farol mais claro que o outro, já tinha sido batido nesse paralama aqui, tanto que o rapaz trocou o paralama, foi pintado, mas não estava com a mesma cor do carro. O cara que pintou não soube fazer a cor correta. Ela veio faltando os apoios de braço, tanto do motorista como do passageiro. Ela veio com forro do teto traseiro já praticamente despencando. Isso é um mal de todos os 307. Se o seu ainda não caiu, ele vai cair. Ela veio faltando o tampão, né, que a gente chama o tampão traseiro, né? O dela, ele é diferente, né? Todas as SW são diferentes, né? Ela tem tipo um, como é que fala? Fugiu o nome da palavra agora. Uma mola, alguma coisa do tipo? Não, é aquele, o tampão de SW, ele sempre vem puxando assim, como se fosse um tecido, sabe? Veio faltando isso, que por sinal é muito caro. Veio com a lanterna quebrada, veio com o para-choque traseiro, ele estava bem escondido, mas ele já veio quebrado já, ele veio com um buraco bem feio. Os amortecedores do porta-malas não existiam e o câmbio já veio cansado, digamos assim. A princípio, eu não vi muita diferença quando eu cheguei para ver o carro, e depois, olhando com mais calma, eu fui
olhando as diferenças que ela tinha para os outros 307. A principal delas seria o farol, que a princípio eu não percebi, eu só percebi depois de um certo ocorrido. Mas vamos lá. Ela tem um lavador de faróis, que em 307 não veio. O único 307 que veio com isso seria o 307 conversível, né? O 307cc. Que aí ele vinha com projetor, xenon original e lavador de faróis. Que mais? Outra coisa bem peculiar desse carro é o ano dela. Ela é 2005. E no Brasil não veio 307 T6, né, que é a fase 2, nesse ano. As T6 fase 2 SW só vieram a partir de 2007. Então esse é um quesito raro desse carro. Ela foi montada a fase 2 pela própria Peugeot. Então ela tem a frente do modelo mais novo, né, da T6. O interior, né, é da T6. Ela tem o ar-condicionado digital, né, que nas fase 1 seria aquele ar-condicionado digital do 307 fase 1 e do 206, né? Essa já é o do 307, que é o Dual Zone. Esse carro tem a mesma motorização dos outros 307, né? O EW10A. Só que é o EW10A que não é flex, ele é só gasolina. Ele é o de 143 cavalos. Motorização é a mesma coisa, não tem nada de diferente não. É tudo tranquilo. Bom, modificações que eu quero fazer em estética. A princípio eu não gostava da cor dela. Não era algo que me atraía. Mas com o tempo eu passei a gostar. Depois que eu troquei roda, depois que eu baixei ela um pouquinho, eu achei que é um diferencial, né? É uma cor... É um verde meio bosta, né? Que não lembra nada, não arremete ninguém. Mas é diferente, né? Por onde ela passa, ela chama um pouquinho de atenção. Mas aí eu desisti de trocar a cor dela. Em questão de estética que eu gostaria de fazer nesse carro, eu acho que... Eu sou muito fã de stance, sabe? Eu gosto de roda pra fora. É aquele chamado fitment, né? Quando você baixa a suspensão e ela fica bem na borda da roda. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que seria algo que eu faria nesse carro, mas não agora. Para um futuro tão distante, não sei. Mas o que eu já fiz nesse carro, cara, tem muita coisa que eu já fiz nesse carro. Como eu falei, ela não veio... Ela veio bonita, assim, né? Enganava bem, mas ela veio cheia de coisinhas para fazer. Tanto que eu sou o segundo dono e eu acho que o primeiro dono ele só sentava e abastecia e andava. Porque veio tudo que tinha para estourar, tudo que tinha para quebrar, tudo que tinha para dar problema deu na minha mão. E inclusive o câmbio. O câmbio foi o mais doído. É o câmbio que fez eu encostar e fazer logo tudo que tinha para fazer. Tanto que é a história triste, né? Já adiantando, a história triste foi que eu estava indo trabalhar num belo dia em que eu acordei bem atrasado. E perto da minha casa tem uma avenida que é subida. E aí ela começou a patinar e não subiu, não tinha força para subir. Patinou, eu tive que descer com o carro meio que de ré. Liguei pro meu mecânico e falei, bicho, já era. Mas aí eu já aproveitei a situação já para fazer logo tudo que tinha para fazer. Fiz uma revisão geral nela, gastei muitos dinheiros que não podiam ser gastos. Mas agora, por ela estar sendo meu carro do dia a dia, né, na época, ela se tornou confiável para mim. Tanto que eu podia viajar tranquilo, podia ir para os encontros, podia pegar a estrada de boa, que eu não ia ficar preocupado. Então,
de questão mecânica, eu acredito que esteja tudo ok com ela. Modificação mecânica, não, acho que não. Já teve amigo meu falando pra mim turbinar ela, eu falei, não, amigo, vamos guardar esse caracol para outro carro, esse aqui não, esse aqui é o carro para passeio, é o family car, né? Bom, eu digo assim, histórias boas com carros são as amizades que a gente adquire, né? Infelizmente nem todas são boas. Infelizmente seria muito bom se fosse ao contrário, né? Se a porcentagem fosse ao contrário. Mas com o tempo você aprende a peneirar, entendeu? Quem que tem que permanecer e quem não tem que permanecer. Então, assim, histórias boas são os rolês que a gente faz, né? Eu ando muito com a minha esposa nesse carro, a gente gosta muito de escutar música, a gente fica brincando, sabe, no semáforo, na estrada, fica brincando assim. Teve uma vez que a gente tava escutando Post Malone, aí a gente tava brincando no semáforo, indo pro Ibirapuera, paramos no semáforo brincando assim, e o carro do lado ficou tipo olhando, tipo dando risada, porque a gente é meio retardado. As melhores viagens. Não, eu não diria que as melhores viagens são, né? Eu gosto muito de viajar no XSI. Cara, o escapamento daquele carro é maravilhoso. Mas é bom você escutar alguns depoimentos assim, porque todo mundo acha que esse é um puta de um carro caríssimo, que é um puta de um carro, sabe, de luxo e tudo mais. E teve uma história engraçada que eu fui buscar a sogra de um amigo meu num ponto de ônibus, que ela estava perto da gente. A gente estava tirando umas fotos do carro de noite, aí ele falou, precisava buscar minha sogra, vamos lá comigo rapidão? Eu falei, vamos. Aí esse carro tem teto panorâmico, né? E na hora que ela entrou no carro, aí ela olhou pra cima assim, ela falou, nossa, Rafael, que carrão! Foi muito engraçada a reação dela, porque ela tipo, ficou pensando que era tipo uma limusine luxuosíssima, né? Mas não é. Legal. Mas a reação das pessoas que não conhecem muito do carro, acham que o carro é um carro, né, de extremo luxo, mas não é, um carro normal que tem um tetinho legal. Mas só pra quem tá no passageiro. Infelizmente essa não é a pior história que eu tive com esse carro. Inclusive é um negócio que me chateou bastante por um longo tempo e eu meio que superei isso. Bem recente a compra desse carro, né, naquele alvoroço, né, carro novo, todo gearhead tem isso, né, de quando tá com o carro há pouco tempo, sabe, quer fazer tudo no carro ao mesmo tempo. E eu sempre modifiquei os carros que eu tive, eu nunca deixei um carro estoque, sabe? Eu tava negociando um farol novo pro carro, porque o carro, né, como eu falei no começo, veio com um farol mais amareladinho e um farol bonito, né? Então eu tava negociando esse farol bonito, consegui um farol original, eu tava indo buscar. E perto da minha casa, descendo uma rua, cheguei num cruzamento, olhei para a esquerda, olhei para a direita, nada. Na hora que eu soltei o pé do freio, que o carro desceu um pouquinho, veio um cara num tipo, celular no volantão, invadiu um pouco da contramão e bateu de frente comigo. A minha reação, por incrível que pareça, foi bem rápida. Eu vi o cara subindo e eu pensei em engatar ré para tentar meio que amenizar. Só que foi tudo muito rápido e a minha reação foi desengatar, né? O carro estava engatado, né? Tava no D, eu joguei pro N e segurei bem forte no volante, né? Porque eu já previ meio que o impacto. E nossa, bicho, aquilo acabou comigo. Eu tava acho que 2 meses com o carro, 2 meses e pouquinho com o carro.
Eu tinha acabado de colocar as rodas, colocar a suspensão, a ar nele. Tava muito feliz com o carro. Cheio de projeto na cabeça, cheio de, né? E eu desci do carro, eu olhei pro carro, eu sentei na calçada e juro pra você, bicho, por dentro eu tava igual uma criança de 5 anos chorando muito quando o pai fala que não vai dar o que prometeu pro filho. E aí eu tentei me recompor assim, fui até o rapaz do carro, ele tava meio tonto ainda, ele tinha batido a cabeça no volante. E eu perguntei pra ele se ele tava bem, ele tava meio zonzo ainda. Aí eu notei que ele tava com o celular na mão e na hora me subiu o sangue, né? Meu, eu queria socar o cara ali mesmo, velho. Antes dele sair do carro eu já queria arrebentar ele, porque, meu... Pô, o cara tá dirigindo com o celular no volante e o cara destruiu o meu carro, velho. Acabou com a frente. Assim, a princípio, né? Quando você presencia uma batida, né? Fica aquele... Ainda mais quando é seu carro. Você fica, meu Deus. E aí eu comecei a gritar com ele. Eu falei, meu, você acabou com o meu carro, você destruiu o meu carro. E agora? O capô tava pra cima. Nossa, velho, abriu tudo. E depois, pouquinho com os ânimos mais calmos, assim, a gente chegou num acordo lá. Ele falou que ia pagar e tal, reconheceu que ele estava errado. Só que ele falou pra mim ter paciência, né? Eu falei pra ele, tudo bem, eu vou ter paciência. Você, né, reconheceu o seu erro, né? Beleza, vamos resolver. Acabei sendo bonzinho demais, eu não fiz o BO, confiando na palavra. E, cara, isso foi uma longa jornada. A princípio a gente pegou o carro, começou a desmontar, tiramos o capô, tiramos o para-choque. Na batida afetou o capô, para-choque, a alma do para-choque, né? Os paralamas, o farol, por incrível que pareça, o farol que estava amarelado, que era o farol que eu ia substituir, e o para-choque completo, né? Foi a grade ali, né? Os copinhos do farol de neblina, aquele suporte onde prende o radiador, ele foi afetado também, e a longarina. Infelizmente, como pegou a alma, né? A longarina ela puxou um pouquinho para dentro. Mas a gente chegou no funileiro lá, que era o funileiro dele. E aí falou, não, aqui é tranquilo, aqui a gente vai puxar a longarina um pouquinho para cá, né? Compra as peças e já era, resolve o problema. Beleza, era para ter sido isso, né? Só que, meu, o cara não tinha onde cair morto. Eu também não, mas a minha situação era um pouquinho menor que a dele. Ele não tinha dinheiro, ele foi me enrolando e eu cobrando, e vai passando 1 mês, 2 meses, me enrolando. E aí ele vai conseguindo algumas peças, né? Eu tava indo lá ver o carro e tal. E aí teve que mandar para um rapaz lá para poder fazer a pintura. O primeiro funileiro, ele teve problema com o funileiro lá. O cara não puxou direito, não estava dando alinhamento e tal. Aí ele levou para outro funileiro, que foi o cara que pintou as peças. Também não pintou bem. E o cara tava deixando meu carro no tempo. Tava embaixo de um pé de bananeira. Quando eu cheguei lá, eu quase saí na mão com o cara. Então eu tava lidando, além de eu estar lidando com o cara que bateu no meu carro, tendo problema com ele de estar cobrando e ele não correr atrás, eu tava tendo problema com os funileiros que ele arranjava. E aí chegou um certo ponto e o carro já estava quase pronto, já tinha se passado os seus, sei lá, seus 5, 6 meses.
a gente estava tendo problema para poder montar o lavador de farol, porque eu fui pesquisar no Service Box e olhando pela maquete da frente do carro lá, não mostra como que se monta. Ele mostra a peça, mas não mostra onde ela é encaixada. E depois de muito pesquisar e correr atrás, eu descobri que o lavador de farol é o mesmo dos C4s, né? Então eu tava com esse medo de o lavador de farol ser só do 307 conversível, tanto que estava sendo difícil para encontrar. E na concessionária é uma bica, é R$800 cada pecinha que lava. Mas a sorte é que não afetou na batida. Ele quebrou só um lado, uma prisilinha quebrou, mas ela encaixava e funcionava maravilhosamente. Foi uma das coisas que me deu um alívio depois que a gente desmontou o carro e que eu vi que estava lá, só tinha quebrado uma travinha e ela prendia ainda, eu fiquei mais tranquilo com isso. Mas foi um dilema muito grande, velho, pra gente descobrir que servia do C4. E a gente foi ver como era a montagem no farol do C4. E aí a gente descobriu que embaixo do farol tem uma peça guia. E o lavador de farol ele passa por dentro da peça guia, né? Então essa peça ela serve justamente para guiar tanto o farol na montagem, no para-choque, quanto o lavador de farol. E aí a gente descobriu como montava, matamos um problema. E aí o carro já estava praticamente montado com a ajuda de um amigo meu, grande amigo, que ele teve muita paciência, ele estava sem trabalhar na época, e ele estava indo lá no funileiro ajudar o funileiro a montar a frente do carro, né? Que eu falei, meu, dá uma força pro cara lá, velho, porque o cara tá se matando lá, eu tô com medo dele fazer alguma coisa errada. E esse meu amigo, ele já sofreu um acidente com o 307 dele, é o Edival. Ele já sofreu um acidente e ele refez o carro todo, ele restaurou o carro inteiro. E eu acho que eu não conheço ninguém que entenda mais de 307 do que ele, assim, em peças, em desmontagem, em montagem. Meu, ele é rato velho em 307, ele desmonta o carro dele inteiro e monta. Então eu falei pra ele, meu, dá uma força lá porque o cara tá penando. E aí ele ia lá, ajudava o cara, montava. Só que aí ele indo lá, ele falou pra mim, meu, é o seguinte, o cara colocou umas peças aqui que não vai dar alinhamento, as peças não são originais. E aí eu caí matando em cima do cara, eu falei, meu, falei pra você que eu precisava que você, eu te dava o prazo que você precisaria, né? Tendo a paciência que eu tô tendo com você, mas pô, coloca a peça original no carro, né? Expliquei pra ele da situação do carro, o que o carro era, quanto tempo que eu tinha com o carro. E aí cheguei lá, era peça paralela, né? Capô, os paralamas, o para-choque, o suporte aonde vai o radiador, era tudo paralelo. Aí eu falei, meu, não. Aí vai mais tempo, enrola mais. Nisso o carro parado. Aí chegou num ponto que eu já tava totalmente sem paciência já, cara. Já tava, tipo, sei lá, acho que uns 8, 9 meses sem o carro. Eu tava só com o XSI, tava sendo meu carro do dia a dia. E aí eu falei, bicho, faz o seguinte, termina esse carro, me devolve, que eu mesmo vou resolver, eu mesmo compro as peças e vou arcar com o prejuízo sozinho. E aí eu peguei o carro. Quando eu peguei o carro, meio torto, não estava nem um pouco contente com o carro, começou a dar problema no módulo do câmbio, devido ao carro ter ficado parado no tempo, sem o capô. Então molhou o módulo e essas coisas não são muito boas de ficarem molhando. E acionei ele, falei, ó, o carro tá assim, assim, assado, e aí? Aí ele falou, não, beleza, eu vou correr atrás. Aí levamos um carro para um mecânico dele, tive problema com esse mecânico, o cara me enrolou. Nossa, cara, foi uma pancada atrás da outra durante quase um ano com esse carro.
E nesse tempo todo eu tinha meio que omitido o que tinha acontecido com esse carro. Eu não queria que ninguém soubesse. Poucas pessoas sabiam. E essas pessoas que sabiam, eu acabei confiando demais nelas. E isso acabou vazando. E aí acabou vazando e começou a surgir piadinha, sabe? Eu já tava meio que sem paciência para piadinhas, sabe? De tudo aquilo acumulado, sabe? De eu estar aguentando, tendo paciência quando eu já tinha explodido há muito tempo, porque o carro tava na responsabilidade de outra pessoa. Então eu tinha que ter paciência com o cara. Mas enfim, depois o carro voltou para mim e eu mesmo tive que arcar com todo o prejuízo. Se eu soubesse que eu ia ter toda essa dor de cabeça, eu não teria deixado na mão do rapaz. Eu mesmo teria corrido atrás e ter tido os gastos, né, que eu tive. Porque deu na mesma, eu tive que gastar tudo. Porque eu comprei capô novo original, eu comprei os paralamas novos originais, eu comprei os faróis, eu comprei o suporte do radiador, eu comprei a alma, eu comprei o para-choque, eu comprei a grade, eu comprei tudo. Eu tive que comprar tudo e mandar pintar tudo de novo. E inclusive o módulo tive que mandar arrumar e tudo mais. E depois que o carro começou a andar de novo, né? Ele não estava ainda bonitinho, alinhado. Eu mandei para outro, nesse meio termo, né, de que eu tive que pintar, comprar as peças e pintar tudo de novo, foi aonde eu cheguei no terceiro funileiro, que ele fez o serviço de pintura, né, ficou bom a pintura, porém ele não conseguiu voltar o carro, com a desculpa de que tinha que tirar o motor. E aí eu tive problema com ele, porque eu falei, se tinha que tirar o motor para o carro ficar alinhado, ficar bonitinho, por que você não me avisou? Né? Eu queria que tivesse tirado o motor para o carro ficar alinhado. E aí eu já tive problema com ele também, teve alguns pontos do serviço dele que eu não gostei. Então eu meio que falei, não tá na garantia ainda, sabe? Mas eu não... É melhor não, sabe? Eu vou procurar outro profissional. E foi quando veio a bica, depois que o carro já estava andando, depois que eu já tinha resolvido o problema do módulo do câmbio, foi quando veio a bica do câmbio ter dado pau e ter acabado com a vida. Foi aí, porque, bicho, eu tava com o carro tipo algumas semanas, não era nem meses, era algumas semanas, e aí o carro foi pro mecânico, e aí eu falei, bicho, faz o seguinte, vamos trocar esse câmbio e vamos já fazer uma revisão geral no carro, vamos trocar tudo que tiver que trocar no carro, já troca, porque eu não aguento mais, eu comprei o carro, eu desfrutei do carro 2 meses, aconteceu tudo que aconteceu e até agora o carro tá parado, eu me sinto, sei lá, restaurando o antigo, sabe? Porque eu comprei o carro e não andei no carro. E nesse meio termo, eu aguentando todas as piadinhas da galera que, sabe, aquele tipo de pessoa que não fortalece. Teve gente que fortaleceu? Teve. Mas eu consigo contar nas mãos. Aliás, em uma mão eu consigo contar. Então todo esse ocorrido, todos esses acontecimentos me fizeram acreditar em olho gordo, me fizeram acreditar em inveja, me fizeram acreditar em todas essas coisas que eu não acreditava. Eu não acreditava nisso, juro pra você, eu não acreditava. Eu passei a acreditar depois que aconteceu tudo isso com esse carro. E é engraçado porque todo esse tempo dessas pancadas uma atrás da outra, não foi só com esse carro que eu acabei me dando mal. Nesse meio termo aí, acho que com uns 2, 3 meses que esse carro estava parado, eu adquiri outro carro. Eu comprei um 406 Sedan V6, que eu passei a me dedicar como projeto. E eu sofri um acidente com esse carro. Eu bati esse carro a 160 por hora, estava com a minha esposa.
se não fosse um carro tão seguro, eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Que a batida foi bem violenta. E com esse acontecido, foi que veio forte. Todo mundo falando pra mim, né? Quem tava ao redor falando, meu, você é olho gordo, cara. Vai se benzer. Você é olho gordo. Toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você tem próximo a você. Eu não acreditava. Depois que começou a acontecer essas coisas que eu passei a acreditar. E... enfim, o 406 ficou parado e comecei a me afastar de tudo, cara, de tudo. Eu fazia parte de um monte de grupo de carro, eu frequentava encontros, sabe? Praticamente os meus finais de semana eram tudo relacionado a carro. Eu sempre estava indo para algum encontro, para algum off, para alguma coisinha relacionada a carro. E eu me afastei de tudo, porque eu tinha muitos conhecidos, muitos amigos, né? E eu não sabia quem que era quem, então alguns acabaram pagando o pato, digamos assim, por outros, porque eu me afastei de todo mundo. Infelizmente, com todos esses acontecimentos, né, todos esses ocorridos, eu descobri que realmente existe olho gordo, que existe inveja, que existe essas coisas. E eu comecei a analisar o que eu podia fazer. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que me afastar, né? Então eu me afastei de tudo, bicho. Tudo. Tudo que fosse relacionado a carro, a clubismo, a grupinho, sabe? Eu me afastei de tudo. Então eu cheguei nesse ponto, eu olhei pro meu WhatsApp e eu estava em mais de 15 grupos de carro. Eu acompanhava? Não tinha como acompanhar. Se abria, tinha mais de 3.000 mensagens em cada um, velho. E aí eu falei, não tem necessidade disso. Saí de tudo. Parei de ir nos encontros, parei de frequentar off, sabe? Tudo que fosse relacionado a carro. Não assim nesse quesito, tô falando quesito clubismo, sabe? Sim. Grupinho, sabe? Vai ter um encontro em tal lugar, vamos? Não. Entendeu? E foi assim por um bom tempo. E é chato falar isso, cara, mas por incrível que pareça, a vida começou a andar pra frente. Porque nesse período tava só pra trás. E aí eu comecei a analisar pessoas, eu confesso, eu sou um cara bem analítico, assim, digamos assim, né? Não sei nem se essa é a palavra correta, mas quando eu fazia parte muito assim, estava muito dentro de clube de carro, eu parei de fazer isso. E depois que aconteceu isso, que eu me afastei, eu comecei a fazer isso de novo. E analisar as pessoas, né? Para você selecionar, né? Meu pai sempre me disse, quando pequeno, que eu tinha que saber escolher bem as minhas amizades. E essa frase não fazia sentido nenhum para mim quando eu era pequeno. Essa frase veio fazer sentido para mim depois de adulto já. Nessa época ela veio fazer sentido para mim. E eu passei a levar isso para minha vida. Então eu meio que tô curtindo o carro agora, né? Eu passei por muita situação chata com o carro, muitas mesmo, de quebra de amizade por causa de N motivos, sabe? Mas agora o carro não tá do jeito que eu quero ainda. Como eu falei, eu não tenho muito foco, sabe? Surgiu um negocinho aqui, uma oportunidade ali, eu acabo, né? o diabinho acaba tendo a voz mais ativa, né? E eu acabo não focando muito, mas eu ainda pretendo arranjar um funileiro que tenha um serviço bom para descer o motor dela, voltar onde tem que voltar, deixar ela alinhadinha, bonitinho, porque
ainda é uma tristeza quando eu entro na minha garagem e eu olho ela lá, porque eu deixo ela de ré, né? Então eu sempre olho a frente do carro. E eu vejo o capô um pouquinho desalinhadinho, dá uma dorzinha assim, mas eu apazigo isso sabendo que isso não vai ficar assim, eu ainda vou deixar ela zero. Cara, não, esse carro eu não vendo ele. Já vieram algumas propostas já, mas eu não pretendo vender esse carro. Esse carro, por mais que ele tenha me trazido até agora mais tristezas do que alegria, eu sei que esse carro vai me trazer muitas alegrias ainda. E é um carro que eu não tenho pretensão nenhuma de vender ele. Eu gosto muito desse carro. Eu sou um apaixonado por SWs, né? Eu gosto muito. Os meus chassis favoritos são Coupé, SW, hatchback e por aí vai. Mas essas três são as minhas favoritas. Esse carro, depois eu descobri que esse carro ele foi exposto no Salão do Automóvel pela própria Peugeot. Por isso a questão dela ter a frente T6, né, a frente nova. Ela foi montada pela própria Peugeot, né, para ser exposta no Salão do Automóvel. Mas aí a Peugeot é meio doida. Colocou tudo que tinha de direito no carro, coisa que nem era para ter, né, tipo os faróis lá, o lavador de farol. E não colocou um banco de couro no carro. O banco é de tecido. Mas eu não sei exatamente o ano. Eu gostaria de achar fotos desse carro exposto. Eu não sei exatamente o ano, mas eu sei que foi. O Duas Portas também, mas não foi pela Peugeot. Foi pela Leandrini. Cara, tem que ter bastante paciência, viu? Porque, infelizmente, as pessoas te julgam sem te conhecer. Muita gente não sabe, né, como a pessoa, de que forma que a pessoa adquire, né? E acha que vem tudo fácil, acha que alguém deu ou algo do tipo, mas não sabe, né, os bastidores, né? A gente tem que trabalhar, levantar cedo, abrir mão de várias coisas para poder suprir, né, esse gosto que a gente tem por carro, essa paixão que a gente tem por carro. É como se fosse uma droga, né? Todo viciado tem sua droga. Eu sou viciado em carro, eu sou viciado em tudo que for relacionado a carro. Então, infelizmente, cara, tem que ter muita paciência com as pessoas, né? Porque vão te julgar, né? Muita gente vai virar a cara pra você sem ao menos te conhecer, sem ao menos ter parado pra conversar com você, trocado uma ideia. Nossa, melhor esse Lexus? Ah, foi mal. Não consigo evitar, velho. Quando eu vejo uns negócios diferentes assim na rua, eu fico babando. Mas infelizmente é isso. Vai te trazer pessoas que você vai poder incluir aí na sua lista de amigos, mas também vai te trazer pessoas que infelizmente não valem a pena ter como amigos. Mas isso não está relacionado só ao mundo dos carros, está relacionado a tudo na sua vida, no seu trabalho, qualquer outro hobby que você for ter, sempre vai ter pessoas erradas, né? Você tem que saber peneirar essas pessoas. E cuidar, né? Infelizmente tem que cuidar, porque até você cuidando vão falar mal. Se você não cuidar, mais ainda.